Olá! Hoje eu vou falar sobre Cidade das Trevas, uma história do Batman. Essa história é uma história bem interessante. Essa edição que eu tenho em mãos aqui foi publicada no Brasil em 91 pela editora Abril, mas depois a Panini republicou isso aqui em 2022, nessa edição aqui, que é a saga do Batman número 17, e tem todas as histórias do Cidade das Trevas, do Peter Milligan. São 3 histórias nessas 2 revistas aqui, e essa capa aqui é do Mike Mignola, né? A capa da segunda edição também. O Peter Milligan aqui nessa história, ele expande o mito do Batman e também o mito de Gotham City. É meio que a origem de Gotham City, mostra porque Gotham City é tão perversa e tem esses elementos, né, tipo Coringa, Duas Caras. Por que esses inimigos do Batman são tão estranhos, né? E esse mito que o Peter Milligan cria, ele é só resgatado décadas depois pelo Scott Snyder e pelo Grant Morrison. O Grant Morrison foi no Crise Final, e depois na continuação, que é o Retorno do Bruce Wayne, que mostra o demônio que é invocado aqui e tal. E depois o Scott Snyder, naquela Noite Trevas Metal, ele também traz essa mesma narrativa que o Peter Milligan criou aqui. Mas eu vou falar sobre essa revista assim, porque tem umas coisas muito interessantes que o Peter Milligan cria. Ele traz uma mise-en-scène bem interessante, que é uma composição interessante, né, dos elementos que ele traz aqui. Então eu vou falar sobre isso e também um pouco da história, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Grupo Teatro do UOL Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. O quadrinho da semana, Cidade das Trevas, do Batman. Então, como eu disse, a Panini republicou isso aqui em 2022, mas a edição que eu tenho é essa aqui. Aqui a história é interessante porque ela começa em 2 frentes. Ela começa com um grupo de ocultistas, antes de Gotham ser criada, em 1763. Eles estão numa fazenda. Então, no século XVIII, tem esse bando de ocultistas tentando evocar um demônio. E depois a gente vem para os tempos atuais. Tem Batman aqui, e o Charada, que é o inimigo dessa história, ele tá bem perverso. E ele tá tentando fazer esse mesmo ritual de evocação desses ocultistas. Então ele quer chamar o demônio, e o veículo para chamar esse demônio, o avatar para chamar esse demônio, é o próprio Batman. Então o Batman tá dentro de um esquema que o Charada produz, que ele não tá entendendo o que ocorre. E isso logo no começo tem essa coisa da mise-en-scène que eu falei, que é muito interessante, né? Mise-en-scène, que é usado mais em cinema, é esse termo, que é um termo francês, que significa a composição, encenação, né? Os elementos da cena. Por quê? Os elementos que estão ali naquela cena mostram características daquele ambiente, ou mesmo características tipo da história que vai ser seguida, que vai ser contada. Então o Peter Milligan fez isso aqui de um jeito tão extraordinário. Eu lembro que quando eu li isso aqui na época, em 91, quando saiu, eu achei isso aqui fantástico, só que eu não entendi tudo o que eu vou explicar aqui. Esse aqui elemento, por exemplo, é o primeiro livro que aparece, A Sangue Frio do Truman Capote, que o Charada aprisionou esses 2 guardas aqui, né? Um ele deixou enforcado, e o outro ele tá aqui preso na cadeira. E esse cara que tá preso na cadeira não vale pra nada pro Charada. E ele pega e dá um tiro no policial, o sangue dele espirra na lombada, sangue frio, né? Então eu lembro quando eu vi isso aqui, eu achei uma piada bem macabra, né? Bem sombria, mas é bem interessante porque o time é muito bom aqui. E aqui eu vou falar também uma coisa que não aparece, né? Que na lombada do outro livro tá tipo em branco, mas eu fui ver no original. Tem um termo aqui que o pessoal não traduziu aqui no Brasil, eu vou explicar o porquê, mas é bem bacana também para a história. Mas seguindo aqui, quando o Batman vai salvar esse cara que está enforcado, o dispositivo para acabar com a pilha de livros do cara ser enforcado é o livro que o Charada está na mão, que é o Processo. E aí o Charada pega e joga o livro, que desmonta a pilha, e aparece um terceiro livro, que é A Sedução dos Inocentes. Foi nesse livro lá do Frederic Wertham que na década de 50 ele acusou, né, os quadrinhos de corromperem as crianças, de exporem elas a muita violência, a sexo e tal. E por causa disso, os quadrinhos foram censurados nessa época, que teve aquele Code Comics Authority, né? Isso aqui é muito curioso porque o primeiro livro do Truman Capote, o A Sangue Frio, é um livro que ele escreveu sobre um crime real, né? Então essa coisa do true crime, e todos os seriados hoje de policiais se baseiam muito nesse romance do A Sangue Frio, do Truman Capote. Eu não li nada do Truman Capote, mas eu fui pesquisar um pouco para pensar sobre a história que o Peter Milligan talvez quisesse dizer, e tem muito a ver com essa história em si. Então ele está falando assim, olha, a ficção ou a não ficção, né, porque é meio que um documentário, trata esses temas numa história. E também a Sedução dos Inocentes mostra assim, olha, tudo que o Wertham, né, tentou proibir na década de 50, a gente vai mostrar aqui. Vai ter violência, vai ter tudo que foi proibido. Então é meio que uma metalinguagem, falando assim, olha,
O leitor, hoje, nesse quadrinho, está lendo o que ele não pôde ler na década de 50. E o processo do Kafka é muito o que ocorre nessa história. Porque o Batman está dentro de um processo que ele não está entendendo por que acontece isso. É lógico que no Kafka, né, esse mundo kafkiano, é mais sobre burocracia, sobre essa instituição, né, sobre essas coisas que você não entende que está acontecendo. Só que isso, o Batman começa a sentir assim. Então eu lembro que na época de 91, que eu já tinha lido o processo, eu falei assim, puta, que interessante isso, né? Esse outro livro que aqui a editora Abril ela não traduziu, quando eu fui ver, essa aqui é a edição original, né? Então a gente vê que é After the Bath. Então seria após o banho. E o Bath é interessante porque se você tirar o H fica Bat, né? De após o morcego. Lendo por esse sentido de após o morcego, tudo nessa história acontece depois que o Batman entra na história, depois do morcego. E tem até um morcego também aqui. Porque pra evocar o demônio tem que ser um avatar de um morcego. Então é tudo depois de morcego, a sangue frio depois de morcego. Então, cara, isso aqui é interessantíssimo, né? Do jeito que tá colocado aqui, que Peter Milligan coloca na edição original. Mas o After the Bath também, para quem não conhece, é um termo de pintura. Que muitos pintores eles faziam, né, poses de mulheres ou crianças ou até homens após o banho. Então isso ficou muito famoso com o Edgar Degas. Eu lembro que eu tinha uns livros desses na faculdade. Então vou colocar umas imagens aqui de pinturas de após o banho. Se você colocar no Google After the Bath, você vai ver várias pinturas, né? Seja de crianças, mas de mulheres, né? E isso aqui é muito interessante, né? Porque dá um sentido de pureza, só que também um sentido de sangue frio desse psicopata. Cara, eu acho que isso aqui é fantástico. Então, tanto você lendo como um morcego, como realmente com essa coisa de pinturas, né, de após o banho, é fantástico o sentido que dá para essa história aqui. Isso aqui eu achei fenomenal, né, de pensar na Abril traduzindo correto, tanto o nome, né, do Truman Capote, como o Processo, Edição dos Inocentes. Por quê? Porque recentemente eu fiz um vídeo no canal de um livro da Pipoca Nanquim, que é o Pedaço de Madeira e Aço, que apesar de ser um livro sem diálogos, ele tem algumas palavras. E foi traduzido errado um livro que uma personagem lê. Nesse vídeo aqui, eu vou deixar o link do vídeo, porque eu falo que o que acontece, a Pipoca Nanquim ele colocou um título que não era o que estava no original, e que dá um sentido para a história. Só que quando seria o título original, dá um outro sentido. Você vê como que a composição é interessante, como o mise-en-scène é interessante, né? As pessoas que pensam, né, que fazem uma composição interessante, eles conseguem dar um outro sentido para a história com os elementos que estão na história. Mas então, cara, isso aqui é o começo que é sensacional. Mas do que se trata? A história vai rolando no tempo atual e também no século XVIII, o pessoal tentando evocar o demônio. Porque a primeira coisa que o Batman faz é salvar o enforcado. Então, ele salva o enforcado, então ele começa a fazer respiração boca a boca no cara. Enquanto isso, o Charada foge. O segundo momento que acontece com o Batman, que ele vê que o Charada sequestrou 4 bebês da maternidade. E ele vai buscar o primeiro bebê num banco de sangue. Quando o Batman resgata, é um boneco. O boneco explode. E quando explode, o Batman toma um banho de sangue, que ele tá dentro do banco de sangue, explode tudo, né? Todo o sangue ali do banco de sangue e vai pra cima do Batman. O Batman fica cheio de sangue. Mas ele salva o primeiro bebê. Ele continua atrás do Charada até o cemitério. E no cemitério, o Charada faz um monte de mortos se levantar. Que aqui tem uns cadáveres mesmo, outros são teleguiados, né? Tem tipo um robô ali, vestido de cadáver, e também tem um fulano dos capangas do Charada. E aí o Batman meio que dança com esses todos fulanos aqui. E por que todas essas coisas, né? O Batman não tá entendendo o que tá acontecendo, mas depois a gente vê o ritual para evocar o demônio são 6 passos. Então o primeiro passo, dar um beijo no enforcado. O segundo é ele tomar um banho de sangue humano. O terceiro é ele dançar com cadáveres, que é o que ele faz aqui. E aqui quando o Batman pega os capangas do Charada, o Charada explode a cabeça do cara. Então você vê como o Charada tá bem perverso aqui, né? O quarto, a pessoa tem que matar um cachorro bem selvagem
com uma faca de prata. Então eles fazem uma emboscada com o Batman, entregam uma faca de prata, que é a única coisa que o Batman consegue para conseguir se livrar do cachorro, né? E enquanto a gente tá vendo esses desafios do Batman, a gente tá vendo também o que tá acontecendo lá no século XVIII. Eles foram tentar sacrificar a garota que fez todos esses 6 passos. Então o Batman vai ser sacrificado no final pelo Charada. E entra um demônio. O demônio aparece antes dele ser evocado. E o pessoal fica assustado e foge e deixa a garota lá com o demônio. Só que na verdade era apenas um morcego gigante que tinha entrado no local. Então a garota ela fica presa lá e morre lá dentro dessa fazenda. Então a fazenda fica abandonada. Depois a fazenda, anos depois, voltam para lá, começam a fazer uma vila. E essa vila vira Gotham. Então aqui que nasceu Gotham. E tinha um demônio aprisionado aqui. A essência de Gotham, ela começa a germinar com um demônio que está aprisionado. E por isso que acontece todas aquelas coisas, né? O Coringa, o Duas Caras, todos esses inimigos do Batman, né? Esses malucos e tal, do Arkham e tal. Então, quando o Batman aparece, e na verdade, quando o Charada aparece, o demônio ele começa a manipular o Charada para ele fazer essas coisas com o Batman. Por quê? Porque o demônio está preso e ele quer ser liberto. E o Charada pensa que ele vai evocar o demônio, fazendo o Batman completar esse ritual e depois ser sacrificado para evocar esse demônio. Temos aqui o quarto desafio, que é o Batman lutando com o cachorro. Aí passa a adaga de prata para ele conseguir matar o bicho, né? E o quinto desafio, o Batman tem que cortar a garganta de uma criança. Então ele está aqui com uma faca. O Charada, ele colocou uma bolinha de tênis que engasgou a criança. Então não tem outro meio, porque a criança já está sem respirar. Então o Batman vai cortar a garganta da criança para fazer uma traqueostomia. Isso acontece na próxima história, né? E o sexto passo é o Batman dançar na frente de um bode. Na frente de espelhos um bode. Então leva ele lá para um parque de diversões, na sala dos espelhos, coloca um bode ali e com lança-chamas faz o Batman ficar dando acrobacias, né? Então com esse sexto ato que o Charada faz que o Batman realize, ele prende o Batman para fazer o sacrifício. Só que ele não consegue porque começa a vir a voz que o Charada escutou, que na verdade é do demônio, que o Charada pensava que todo isso aqui era um plano dele, e o demônio começa a perturbar o Charada e tentar soltar o Batman. Então aqui, né, a voz do demônio, e o demônio fala assim, eu sou Gotham. Então isso aqui é muito interessante, né, porque, como eu falei, né, teve toda essa essência maligna, né, que criou, Gotham foi criada sob essa essência maligna, né? Então todas essas aberrações criadas vêm daí. Então aqui conta a história que eles não conseguiram sacrificar a mulher, do mesmo jeito que o Charada não consegue sacrificar o Batman. Então quando eles prendem ela no porão e vai todo mundo embora, porque eles morrem de medo, eles ficaram com medo do morcego, que acharam que era o demônio ele não foi evocado totalmente, então ficou só parcial. Então é como se a essência dele, tipo, o espírito dele ficou ali, ele precisaria de um corpo. Só que como a mulher não foi sacrificada, o espírito ficou preso, igual a mulher. Então a mulher morreu, né, porque ela ficou 200 anos ali presa, e o espírito ficou ali, o espírito desse demônio, a essência desse demônio. E o que acontece? O Batman, ele tá preso nesse mesmo porão, e ele começa a conversar com a mulher. E ele põe a mulher sob a capa dele, né, então a mulher já é tipo um espírito, porque ela já tá morta, né. E ele leva a mulher pra cima, então na verdade é só os ossos dela. A gente enxerga, né, ele conversando com a mulher, só que quando ele aparece, é apenas a ossada da mulher. E o que o Batman faz? Ele enterra ela no túmulo dos pais, lá na mansão Wayne. É como se ele restaurasse o passado. Ele falou assim, você vai ter um enterro digno, você vai ficar aqui. O demônio fica livre. O demônio estava tão preso quanto a mulher dentro desse local. E como novamente o sacrifício não foi feito, finalmente o demônio ficou liberto. E a história termina com essa aura. E o que eu falei que foi interessante é que décadas depois, esse conceito desse demônio é usado pelo Scott Snyder e pelo Grant Morrison. Demorou décadas para falar assim, poxa, Gotham tem um lado sombrio tal, que já foi explorado por uma pessoa, né? Que foi Peter Milligan. Cara, essa história aqui é fantástica, né? Porque esses elementos que ele traz, depois ele explicando toda essa trama do Charada, assim, eu achei isso aqui fantástico. Então isso aqui é bem interessante. Você já conhecia isso aqui? Essa da Abril, eu já vi várias vezes em vários sebos que eu fui. Então essa aqui não é tão difícil de encontrar. Essa que é mais recente, 2022, eu acho que é mais difícil, porque essa aqui eu nunca vi em nenhum sebo. Então, provavelmente a Abril ela fez muito mais edições dessa aqui. Então tá na número 18 e 19. Mas, caso você queira essa da Panini,
Tá na saga do Batman número 17, é de 2022. E essa aqui é bem legal porque tem essas 3 histórias do Peter Milligan, né? E acho que tem mais 4 histórias, todas do Peter Milligan. Então as outras eu não sei quais são, porque essa edição eu não tenho. Mas esse arco principal aqui, que é a Cidade das Trevas, é muito bacana. Se você já conhecia, comenta o que você achou. Caso você queira comprar qualquer quadrinho pela Amazon, eu vou deixar um link na descrição. Se você comprar pelo nosso link, ajuda o nosso canal. Mas como eu falei, essa HQ você vai encontrar apenas em sebo. Agora eu vou fazer um jabá, que esse aqui é meu livro, é um e-book que eu escrevi, porque estava tendo um concurso da Amazon no ano passado. Eu publiquei lá na plataforma da Amazon, né, no KDP, então você não precisa ter um Kindle para ler, você pode baixar o programa do Kindle, né, no seu celular, no computador e tudo mais. Se você tiver o Kindle Unlimited, é gratuito, ou se você não tiver, custa apenas R$2. É um romance jovem adulto, 2 garotos que eles vão pra praia, e corre na década de 80, então eles falam sobre as bandas, né, sobre o Rock in Rio que aconteceu, sobre a ditadura que aconteceu, então eles falam sobre coisas da época, né, fitas cassete, falam sobre telefones públicos, os orelhões, né, porque na época não tinha smartphone, não tinha internet, não tinha nada disso, né, então como que era a época? Como que as pessoas faziam para se comunicar e tal. Então isso aqui é interessante porque eu falo um pouco sobre isso, mas é mais a aventura dos 2 garotos e as pessoas que eles vão conhecendo lá e tal. Então, caso você queira adquirir, pelo Kindle Unlimited gratuito, ou apenas R$2 caso você não tenha. Mas comenta o que você achou da história Cidade das Trevas. Não esquece de dar joinha, de se inscrever no canal. Grande abraço e até mais.